Eu quero apresentar, é um testemunho lindíssimo, do meu querido pastor, apóstolo Paulinho, que está aqui. Eu vi o seu testemunho numa live, e eu chorava, ele não sabia que eu estava assistindo, eu chorava, sabe aquela live que marca a nossa vida, porque ele sendo, seu pai era pastor, né? Filho de pastor, ele se desviou, ele foi pelo caminho transexual, né? Se tornou um transexual, e diante dessa experiência, ele fala o que o pai dele fez e o amor que o pai dele ministrou na vida dele, na família dele. Eu sei que muitos pastores passam por dificuldade, passam por problema, e o pastor, ele não é um super-herói, não é um super-homem. Nós vimos aí, saiu a seguinte notícia, que 44% dos pastores morreram de Covid, porque foram expostos, foram para o enfrentamento. Então o pastor, ele sofre muito, e eu tenho certeza que essa palavra vai ser cura para a tua vida, e você vai ver o poder de transformação que o Espírito de Deus tem. Amém? Vamos receber, vem cá, apóstolo Paulinho, Deus abençoe, aplauda Jesus pela vida dele. E é um adorador, ele vai adorar aqui também, vai cantar. Graça e paz, amados. Esse amém para mim foi ótimo, mas para aquele que morreu por nós é muito pouco. Graça e paz. Amém. Escuta, o povo que dá glória a Deus já chegou, o povo que dá aleluia já chegou, e o povo que aplaude ao Senhor por todas as maravilhas, todas as maravilhas. Eu só tenho que agradecer a Deus, pastor, por esse carinho que o Senhor tem comigo. Agradecer a Deus por, cada vez que eu chego num lugar desse, eu fico até meio besta, né? Que honra estar aqui, né? Eu sempre falo, Deus sempre me surpreende, né? Sempre, falar a minha história é sempre surpreendente para muitos. Alguém pergunta sempre para mim o seguinte: você não te faz mal quando você fala da tua vida? Eu digo não, porque eu não moro mais lá. Quando a gente não mora mais lá, não é não, Sara? Sara, que honra te conhecer pessoalmente. Aliás, eu tive na vigília com você, mas não deu tempo da gente conversar, que eu tinha que voar, ainda tinha que pegar. Mas, poxa, que bom ouvir você adorar, viu? Que Deus continue te abençoando muito, muito mais, que você exploda por esse país, por esse mundo, e que todas as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Irmão, para que nós comecemos a falar, eu tenho um versículo, eu quero que você entenda, aí nós já vamos sentar. Deixa eu falar uma coisa, Lucas 1,37 diz assim: para Deus nada é impossível. Vamos ler junto? Porque para Deus... Pronto, fica em pé um pouquinho. Como eu já vi que só tem profeta aqui, que o negócio aqui vai pegar fogo, levanta a sua mão para cima, porque profeta tem, e o dedo, profeta tem um dedão, né? Escuta assim de diz. Agora você vai realizar o sonho da sua vida. Pega esse dedo, põe no nariz do teu irmão do lado, fala para ele: guarda este versículo na tábua do teu coração, e quando vier a luta ou a tempestade, não murmure, nem reclame, mas lembre-se, para Deus nada é impossível. Ouviu, crentão? Aleluia! Aplauda ao Senhor e tome o seu assento. Bom, claro que eu me divirto muito com tudo que Deus fez na minha vida. Primeiro eu quero que você entenda que eu não vim fazer apologia à homossexualidade, ao homossexualismo, mas eu vim trazer um alerta para a igreja. Quando o pastor Rinaldo estava falando, tem muitos pastores com problemas? Tem muito, eu viajo o mundo inteiro. Eu cheguei de viagem agora, e já vou de madrugada para outro lugar, que vou ficar mais 20 dias, porque a coisa está complicada. Então eu quero que você entenda primeiro uma coisa: homossexualismo, porque quando se fala em testemunho de ex-homossexuais, ex isso, ex aquilo, existe um certo, ele era isso, né? Irmão,
Quem aqui nasceu num lar cristão e nunca foi para o mundo? Dá um sinal com sua mão. Você tem o melhor testemunho que eu vi na vida. Pode andar na rua e ninguém vai apontar o dedo, porque Deus tem guardado. E eu sempre falo isso porque às vezes as pessoas falam: eu queria ter um testemunho que nem o do senhor. Não fala isso não, menino, não fala não. Você acha que é bonito isso? Não. Então, homossexualidade não é opção. Porque tem muita gente que fala: ele optou. Não, opção, quando eu cheguei aqui, aliás, parabéns a toda a equipe, que foi de um carinho. O senhor quer água gelada, sem gelo, com gás? É uma opção, eu escolho. Eu nunca vi alguém, a pastora Thais estava falando, não é verdade, irmão? Eu nunca vi ninguém acordar domingo de manhã e falar: eu não vou mais para macumba não, que agora você, glória a Deus. Entendeu? Porque enquanto a gente pode, a gente corre do Senhor. O homossexualismo não é opção. Ninguém opta por ser bicha. Ninguém opta para ficar numa esquina. Ninguém opta para ser lésbica. Ninguém opta para essas coisas. Opção é algo que a gente escolhe. E claro que nós não somos bobo nem nada. Se tivermos que escolher, vamos escolher o melhor. Homossexualismo também não é doença. Tem gente que fala: leva para o psicólogo. Irmão, chega para uma bichinha na rua e fala: vamos para o psicólogo para você ver. Ela dá um cola-brinco no seio e fala: doente é seu pai e sua mãe. E o homossexualismo também não é terceiro sexo, porque agora o negócio está feio, gente. Não, o negócio agora está feio. Para ligar a televisão em casa, a gente tem que orar, pelo menos umas 3 horas de joelho. Porque quando você liga a televisão, é uma bicharada. E não se choque não, porque eu posso falar, você não pode porque você é homofóbico, mas eu posso, porque eu estou contando a minha história. E o mundo não trata: olha, ali vai um homossexual. Entendeu? Não trata. Não existe terceiro sexo. Não existe. Não vem com essa história: eu sou uma transexual. Uma vez eu perguntei para o médico da minha igreja: o que é uma transexual? Explica para mim. Ah, eu sou mulher. Eu falei: você é mulher? Eu operei, eu agora sou mulher. Vou fazer 3 perguntas para você então. Você menstrua? Você tem útero? Me perdoe, querido, mas você para mim é igual um animal que foi capado. Eu estou com um irmão em Cristo que passou por todos os processos. Operou, virou mulher, e agora teve um encontro com Cristo. Apóstolo, está chorando por quê? Deus perdoa. Mas e agora? Eu falei: então, Deus perdoa pecados, mas Ele não nos livra das consequências. Entendeu? O pecado não foi bom? Foi, então, mas agora veio a fatura. É igual cartão de crédito. E ele agora é operado, está na igreja, o menino, mas ele falou: e o que é que eu sou agora? Eu falei: eunuco. E se dê por feliz. Gente, que mania que tem gente falando: ah, mas ele nasceu desse jeito. Irmão, ninguém nasce homossexual. Tem uns que vai: eu nasci assim. Não, a única que nasceu assim foi a Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Nós não nascemos. Não adianta falar para mim, porque não nasce. Quantas mamães nós temos aqui? As mamães, quando ficam grávidas, têm que passar pelo pré-natal. Aí do pré-natal o médico fala: agora eu vou pedir uma ultrassom, porque nós vamos descobrir qual é o sexo da criança. Aí eu acho aquilo de uma tremenda maldade, porque coitada, bota aquele gel gelado na barriga da mãe. Tá vendo? Aí bota aquele gel, aí bota aquele computador perturbado, porque aquele monitor aparece só um chuvisco. Você não consegue entender nada, porque a gente não estudou para isso. Aí o médico fala: mamãe, olha lá, mamãe, tá vendo o sexo, mamãe? O que é? A mamãe já olha assim, se for crente a mãe já fala: é a minha Rebeca.
Aí o médico fala: ah, mãe, a senhora errou. Nossa, o pai já levanta falando em língua. Xaramanai, siricanta, xaramanai. É o meu Isaac. O médico fala: não. Como, doutor? É uma bichinha. Nasce homossexual? Não vem com essa história. Irmão, nós precisamos crescer. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher, fez macho e fêmea. Passa a régua e fecha a conta. Se Deus quisesse criar homossexual, tinha colocado Adão, Eva e uma bichinha no meio, falando: vamos passear. Fica mais fácil de falar dessa maneira, porque esse é um assunto que às vezes fica pesado. As pessoas querem: não, irmão, é muito prático. A Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Nós precisamos acreditar. Ou eu acredito nesta palavra, ou senão a gente pode ir embora para casa. Homossexualismo, na minha visão, que vive 37 anos na homossexualidade, é demônio. Não vai ver as bichinhas na rua e ficar expulsando demônio, porque não vai sair. Primeiro, homossexualismo não é um demônio que se manifeste. Ele é um demônio manifesto 24 horas por dia. E só sai quando a pessoa quiser. Ai, apóstolo, mas então o que é que nós devemos fazer? Precisamos rever os nossos conceitos cristãos. Você quer ver uma coisa? Amar a Deus acima de todas as... E ao teu? Então, vira para o teu irmão do lado e fala: como é que você está em relação ao próximo? Porque nós falamos de um amor que nós não praticamos. Agora eu vou dizer, eu e você temos a oportunidade de impactar esse mundo. A diferença, a maior arma da Bíblia nós temos, que é o amor. Querido, quando nós refletirmos a imagem de Jesus, esse mundo fica vazio. Porque quando a gente conhece algo melhor do que o pecado, a gente sai, né? A gente sai. Ai, coitadinho, ele não sabe o que está fazendo. Sabe sim. E vou te contar por quê. Meu nome de batismo é Paulo Sérgio Urias. Hoje eu tenho 61 anos. Vou fazer 62 anos em janeiro. Sou filho de Expedito Urias, um pastor da Assembleia de Deus da Furiosa, que já partiu para o Senhor há 35 anos. E a minha mãe, Dona Maria, depois de Jesus, Sara, é a mulher mais importante da minha vida. Não tem nada mais importante depois de Jesus do que minha mãe. E eu cheguei até em cima da hora, porque eu estava em Cruzeiro pregando, e fui até Osasco, a minha cidade, porque hoje mamãe está completando 91 anos, mora comigo. Eu cuido dela, cozinho para ela, lavo, passo, porque ela merece tudo. Aliás, quem tinha que estar aqui hoje não era eu, fala a verdade. Quem tinha que estar aqui era meu pai e minha mãe. Porque na verdade eu estou pegando carona na bênção, querido. Foram eles que acreditaram, foram eles que dobraram os joelhos e falaram: Jesus, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Entendeu? Quando você sabe em quem você crê, querido, nada te abala. Mas ninguém nasce homossexual, ninguém vira homossexual. E como é que se torna homossexual? Vou falar de 98% dos homossexuais que viveram comigo durante 37 anos. 98% entraram para a homossexualidade através da pedofilia. E grave que eu vou te dizer, o pedófilo não é um estuprador, o pedófilo não é um tarado, o pedófilo é alguém que age com a autorização do pai e da mãe. Sabe por quê? O pedófilo é tão estratégico que ele ganha primeiro a tua confiança. Ele vê a presa, vê a criança, ele fala: eu preciso me chegar perto dos pais. E aí, querido, você vai conhecer a minha história. A homossexualidade entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade, quando um homem de 33 anos começou a me usar sexualmente. E pasme, este homem comia na mesma mesa em que meu pai comia. Eu sou da cidade de Osasco, e eu venho de uma família muito humilde, muito simples, mas nunca me faltou nada. Meu pai, meu pai era mecânico e além de pastor. A mamãe, ela era dona de casa, e nas horas vagas dela costurava para fora naquela época para ajudar no orçamento. E nós morávamos num cortiço, não sei se vocês sabem o que é isso, aqueles quintais com casinhas de 2, como tudo parede e meia. E nós fomos morar na penúltima casa. E eu lembro como se fosse hoje, que meu pai começou a cumprimentar todo mundo, porque educação
cabe em qualquer lugar e a qualquer pessoa. E meu pai cumprimentando todas as pessoas, e o vizinho começou a ficar muito amigo do meu pai, passava todo dia na porta e dizia: bom dia, seu Expedito. E meu pai falava: bom dia, Deus te abençoe, vai com Deus. Aquelas coisas de crente, né? Vai com Deus. E meu pai falando. Passado um tempo que nós estávamos morando ali, um dia esse homem parou na porta de casa e falou: seu Expedito, essa semana eu tive uma folga na minha marcenaria, e aí eu lembrei do Paulinho. Aí sabe o que eu fiz? Fiz um carrinho para ele. Aí ele entregou o carrinho para o meu pai, dá de presente para o Paulinho. Aí meu pai pegou o carrinho, entrou, levou e disse assim: olha, esse é um presente do nosso vizinho para você. E eu peguei aquele carrinho e saí brincando pelo quintal, e vai de carrinho novo. Qual é a criança que não gosta de presente? Passado mais uns 4 meses, 5 meses, esse homem parou na porta e falou: seu Expedito, essa semana foi dura, hein? Porque uns 3 dias que não tinha serviço. Aí eu lembrei que o senhor disse que mente vazia é oficina do capeta. Fiz outro carrinho para o Paulinho, deu para o meu pai. Meu pai entregou o carrinho, agora eu tinha 2 carrinhos, saía brincando, carrinho. Passado mais um tempo, esse homem parou na porta de casa e falou: seu Expedito, fechei o ano muito bem na marcenaria, e aí eu fiz uma réplica do seu caminhão aí, que o senhor trabalha na oficina, para o Paulinho. Aí ele olhou para trás e falou: ah, seu Expedito, esqueci o carrinho do Paulinho aqui em casa, parede e meia. Posso levar o Paulinho lá em casa para pegar o carrinho? O que é que você acha que meu pai disse? Sim ou não? E o que é que você acha que você diria? Sim. Sabe por quê? Nós nunca vamos imaginar que alguém que dá uma boneca para nossa filha, ou que dá um carrinho para o nosso filho, vai querer o mal dele. Confiar, irmão, é só em Deus. Meu pai disse: pode. Ele foi, me pegou pela mão, me levou. 2 cômodos, só tinha a porta da cozinha, e o quarto era quarto e cozinha. Quando ele entrou, ele fechou a porta e botou uma cadeira escorando a porta. E aí eu fiquei olhando, não entendi nada. A criança, ele entrou no quarto e ele começou a me chamar: Paulinho, vem cá, Paulinho, vem cá. Quando eu cheguei no quarto, ele estava sentado, ele falou: senta aqui no meu colo. Eu digo: não vou sentar. Senta, não sento, senta, não sento. Quando ele percebeu que eu não ia sentar, ele puxou o carrinho e falou: ó, o que eu fiz para você, o caminhãozinho. Meu olho brilhou. Ele disse: é seu, vem buscar. E eu fui pegar o caminhão, ele me deu o caminhão. Quando eu segurei, ele me virou de costas e me sentou no colo dele. E enquanto eu brincava com o caminhãozinho, ele brincava comigo, se é que você pode entender. E quando terminou a brincadeira, ele disse: esse é o nosso segredo, não conta para o seu pai, porque senão você vai apanhar. Eu peguei aquele carrinho, imediatamente saí, fui para minha casa, saí dali, entrei na minha casa, quarto, cozinha também, fui para o quarto, deitei com o carrinho abraçado, fechei o olho. O meu pai foi no quarto e disse para minha mãe: Maria, Nenê gostou tanto do carrinho que está dormindo com ele. Mentira, irmão, eu não gostei do carrinho. Eu estava com medo que se meu pai olhasse e descobrisse o que estava acontecendo, e eu tinha medo de apanhar. E esse homem, ele me usou sexualmente dos 3 anos e meio até os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, para 11 anos, eu passei para a primeira série do ginásio. E eu lembro como se fosse hoje. Eu falei: aquele homem não vai mais tocar em mim, aquele homem nunca mais vai pôr a mão em mim. Mas aquele demônio chamado homossexualismo já estava impregnado na minha vida. E eu agora queria conhecer outros homens. E aí eu entrei para a escola, agora com 11 anos, primeiro dia, aquela sala de aula com 45, 48 alunos, e aí caiu um rapaz na minha classe, que eu ainda comentei com uma menina, falei: nossa, que menino burro, né? Porque na primeira série do ginásio era com 11 anos, 12, ele com quase 17 anos, que burro. Pois foi esse burro que Satanás enviou. Durante os primeiros 15 dias de aula, ele me analisou, olhou, quando ele teve a certeza que eu estava envolvido com o homossexualismo. Um dia ele parou na porta da escola e falou: ei, preciso falar algo para você. Aí eu parei e falei: fala. Ele falou: se você começar a tomar hormônio agora, você vai ficar uma mocinha, seus peitos vão começar a crescer, você não vai ter pelo no corpo, suas pernas vão ficar roliças, e quando você fizer 14 anos, ninguém vai dizer que você é uma menina. Eu na hora dei um grito, falei: para, menino, tá doido? Meu pai é pastor. E ele saiu rindo.
No outro dia, quando eu chegava no portão da escola, lá estava ele assim, ó: se você tomar o hormônio, vai virar uma menina. Dos 11 anos até os 12 anos e meio, todos os dias ele falou desse maldito hormônio. Um dia ele chegou e disse: eu não vou falar mais. Parei, ele abriu a mochila e falou: eu trouxe o comprimido para você. Eu olhei para aquela cartela de comprimido. Você acha que um comprimido vai mudar a vida de alguém? Não, fala a verdade, o senhor acha que um comprimido vai mudar a vida de alguém? A gente tem uma mania muito feia. Quando os pastores da gente falam alguma coisa, a gente fala: eu não acho que é dessa maneira. O que é isso? Não, só um pouquinho, não pode tomar um pouquinho, não pode. Não acho que é isso. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Evangelho não é achismo. Evangelho é prática e obediência à palavra de Deus. Mas eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não conhecia. Eu era um filho de crente que odiava a crente. E sabe qual é a conotação que eu tenho de filho de crente que odeia a crente? A mesma que eu tive durante muito tempo: cretino. Porque eu estudava porque Deus abençoava meu pai. Eu comia porque Deus abençoava meu pai. Eu vestia porque Deus abençoava meu pai e minha mãe. Eu não gostava desse crente. Peguei aquele comprimido. Mas peguei com uma raiva dizendo: esse besta, eu vou tomar esse comprimido e ele vai ver. Quando eu estou saindo da escola, ele falou: ó, tem que tomar um por dia. Meus amados, vamos aprender uma coisa boa aqui. Se tem uma coisa que o diabo não faz de qualquer jeito, é perseguição. Ele não desiste. Ele não desiste. Peguei aquele negócio, fui embora para casa, tomei um comprimido. Quando eu cheguei no outro dia na porta da escola, estava o menino: tomou o comprimido? Tomei. Tomei um dia, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Com 23 dias que eu estava tomando aquele comprimido, eu acordei de madrugada em casa com o meu peito duro, parecia uma pedra. E eu pensei: eu vou morrer. Quando eu pus a mão no peito, doía muito, e eu comecei a chorar no quarto. Vou levantar e vou chamar meu pai. Quando eu me levantei, eu digo: eu não posso chamar meu pai, porque se eu chamar meu pai, ele vai me levar no médico. E se levar no médico, vai descobrir aí tudo que eu fiz de errado. Tem muita gente assim na igreja. Não deixa o pastor Rinaldi ver. Pastor, não, disfarça. Mas eu tomei uma ontem, bota a bala house. Quando eu tô com a sua irmã, fala: quem precisava ouvir não veio, né? Veio sim, eu e você. Agora olha que engraçado. Eu tenho medo do pastor Rinaldi, mas não tenho temor de Deus. Irmão, deixa eu dar um recado para você, irmão. Nós já fomos ministrados pela pastora, fomos ministrados pela cantora Sara. Irmão, presta atenção, Jesus está às portas. E Ele vem buscar um povo escolhido. Cuidado com o que você está fazendo fora da igreja. Fala para o teu irmão: sorria, disfarça. Sorria, fala para ele: você está sendo filmado pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, fiquei até às 6 da manhã com aquela dor no peito, dizendo: não posso chamar meu pai. 6 e pouco eu fui para o banheiro tomar banho, que eu entrava às 7 na escola. Irmão, imagina, eu com 12 anos e meio para 13, o meu peito doendo. Quando eu entrei debaixo do chuveiro, a água que batia no meu peito, pastor, doía. E eu chorava, a lágrima descia, e eu me secava, e eu não esfregava, e botei uma roupa lá para ir para a escola. Passei na porta do quarto do meu pai e da minha mãe, dormindo. Eu falei: pai, mãe, bênção, eu estou indo para a escola. Deus te abençoe, filho, vai com Deus. Minha mãe: Deus te abençoe, vai com... Irmão, saí, desci a rua de casa, e onde eu pisava assim, doía meu peito. E eu: meu Deus do céu, eu vou morrer. Quando eu cheguei na porta da escola, estava esse rapaz. Voei em cima dele, voei. O que você fez comigo, seu infeliz? Eu vou morrer agora. Ele falou: calma, o que foi? Eu disse: meu peito. Ele falou: o que é? Aí eu mostrei: meu peito está tudo duro. Ele falou: parece 2 pedras. Eu falei: parece, é pedra. Ele falou: então não liga não. Daqui 2 dias essa pedra estoura.
Eu digo, eu vou morrer. Ele falou, não, daqui 2 dias essa pedra estoura e o seu peito vai começar a crescer. Eu falei, mas meu pai é pastor, como é que eu vou fazer? Ele abriu a mochila, falou, toma essa faixa, enfaixa o peito. Eu peguei aquela mochila e fui para casa e continuei tomando hormônio. Meu pai, pastor da Assembleia de Deus da Furiosa, pastora Thaís falou aqui, eu comecei a dar risada. Meu pai era da época que crente era crente. A gente conhecia crente na rua de longe. Não era assim, era um negócio engraçado. Imagina, quando estivesse de brinco, não ia ser crente nunca. Eu acho muito bom tudo que aconteceu, mas era uma época difícil. O meu pai, se a igreja hoje não sabe lidar com o homossexualismo, você imagina naquela época. E meu pai olhava para mim e eu fui me transformando, e tomando hormônio. Meu pai olhava para minha mãe e falava, Maria, o neném não está meio estranho? Aí eu chegava em casa da escola, e eu fui ficando, o hormônio ia deixando mais feminino, e eu chegava em casa, quando eu chegava em casa, oi pai, oi mãe, meu pai falava, anda direito menino, eu falei, não estou andando, fala direito, eu estou falando, se não é assim, eu digo, meu pai começou a ficar, ele, Maria, vamos orar, porque alguma coisa está acontecendo, vamos orar, e orava e nada, e meu pai sempre desesperado. Um dia meu pai falando, menino, anda direito. Eu só sei andar assim. Eu vou te levar no barbeiro para você cortar o cabelo. Eu falei, não vou, vai. Se me levar para cortar o cabelo, eu vou embora de casa. Já viu esse adolescente tribuloso? Ou só eu que falei isso? Tem alguém aqui que falou isso? Fala que vai embora de casa, vai para onde? Não ganha para comprar papel higiênico. E vai para casa da avó ainda, para causar mais problema. E meu pai não me levou. E eu fui me transformando, e meu pai só orando. E ele dizia, Deus, Deus, Deus. E orando. E quando eu fiz 14 anos, primeiro dia de aula, eu ganhei meu primeiro presente de Satanás. Fui expulso da escola. Primeiro dia de aula, 1974, a professora fazendo chamada, nós tínhamos que levantar, falar presente, aí eu sentava. Aí quando chegou na letra P, ela falou, Paulo Sérgio Urias. Eu levantei e falei, presente, professora. Quando eu falei presente, professora, ela falou, cala a boca, menina, eu não estou falando com você. Outro gritou, não é menina não, é bicha, é mariquinha, é bicha. A classe começou a fazer aquela bagunça, xingar, e ela perdeu o domínio da classe. Aí ela começou a chorar e pediu para chamar a diretora. A diretora, Dona Odete Pisapi, era uma velhinha desse tamanho, ruim, pensa numa velha ruim. A velha, quando abriu a porta da sala de aula, a velha falou, o que está acontecendo aqui? Os alunos fizeram estátua, lembra quando era criança? Estátua! Aí ela olhou a professora chorando e falou, o que está acontecendo, professora? Ela fez assim, Dona Odete, a senhora precisa me ajudar, eu não sei lidar com essa pessoa. Não pode fazer educação física com os homens porque não é homem. Não pode fazer com mulher porque não é mulher. Como é que eu faço? A diretora já virou e já olhou direto para mim. Sabe por quê? O meu pai era o mecânico da família dela. E o meu pai tinha feito um propósito com Deus. Eu vou ganhar esta família para Jesus. Você já reparou uma coisa? Que quando você se propõe a ganhar uma alma para o Evangelho, dentro da sua casa, você já reparou que o inferno inteiro se levanta? Você já reparou que quando você começa, não, você vai ser crente, aí é um levante danado. Tem gente que pensa até em desistir. Quem aqui ora pela sua família, para que você e sua família... Deixa eu falar uma coisa para você, às vezes não dá vontade de parar com tudo, mas para não, porque para Deus construir, edificar uma casa, Ele precisa de um alicerce, e esse alicerce é você, e alicerce tem que ser forte, vai aguentar porrada, vai vir porrada de um lado ou de outro, mas Deus vai cumprir a promessa na sua vida. A diretora olhou para mim e falou, Paulinho, pega o seu material. Peguei a minha mochila. Quando ela abriu a porta da sala, que nós saímos no corredor, Sara, colégio inteiro, naquela época não gritava bicha, que nem a gente grita na rua. Quando eu saí, o que eles gritavam eram Mariquinha e Clodovil.
Mas então, ela ia na minha frente balançando a cabeça e eu atrás. Quando chegou na diretoria, ela abriu a sala dela, eu entrei e ela falou: sente-se. Eu fiquei sentado como vocês estão. Aí ela disse, veio aqui, pegou o lugar dela e disse: Paulinho, tudo que eu podia fazer por você, eu fiz. Mas agora não tem mais jeito. Eu falei: por quê, dona Odete? Ela disse: porque os pais dos meninos não querem deixar os filhos deles estudarem na tua sala. As mães das meninas não querem ver as filhas dela conversando com você. E eu não posso ter você mais aqui. Aí ela levantou, foi até a porta, abriu a porta, eu não entendi. E ela disse: eu estou te convidando a se retirar da escola. Eu olhei para ela e não entendi. Ela falou: estou te convidando a se retirar da escola. Naquele exato momento caiu uma ficha de que a nossa vida, ela é decidida por nossas escolhas. Eu não estava sendo expulso da escola porque era homossexual, porque eu não escolhi ser homossexual. Eu estava sendo expulso porque eu tomei a decisão de tomar aquele comprimido e que me transformou naquele extraterrestre dentro da sala de aula. Eu fiquei olhando e ela disse: pode ir, Paulinho. Quando terminar o período da manhã, eu vou lá conversar com seu pai. Eu peguei a minha mochila, respirei fundo, olhei aquele corredor que dava na rua, imaginei o que é que vai ser da minha vida. Pode soltar a primeira. O que é que vai ser da minha vida? Se a escola que eu estudo não me aceita, será que o meu pai, pastor da Assembleia de Deus, vai me aceitar em casa? Pode soltar, querido. Eu não sei a maneira que você chegou, mas pense nisso. Aleluia. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Aleluia, aleluia. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso. Diga comigo: pois com Ele do perigo mal, quando Ele estendeu. E as mãos do Senhor estão estendidas sobre a família global nesta noite. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim,
pobre, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Para mim. E eu cheguei no portão da minha casa. Quando eu cheguei no portão da minha casa, meu coração disparou, porque agora eu ia ter que contar para o meu pai e para minha mãe o que é que estava acontecendo. Me enchi de coragem, fui entrando pela garagem, passei pela janela do meu quarto, aí todo feliz. Aí passei na janela da cozinha, está lá minha velha e boa Dona Maria mexendo nas panelas. Quando eu cheguei na porta da cozinha, a minha mãe olhou para mim e falou assim: menino, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar na escola. Eu disse: mãe, não tem mais escola. Como não tem escola? Mãe, eu fui expulso da escola. Por que você foi expulso? Mãe, eu fui expulso porque já faz tempo o menino me deu um remédio na escola e eu comecei a tomar. E esse menino começou a me incentivar. E aí deu nisso que a senhora está vendo. E hoje a dona Odete me expulsou da escola. A minha mãe não disse uma palavra. A minha mãe não disse que eu era sem vergonha. A minha mãe não disse que eu estava com safadeza. A minha mãe não repreendeu Satanás. A minha mãe não falou nada. Ela só continuava mexendo na comida e a lágrima descia pelo rosto e eu só escutava o que ela falava. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E a lágrima descia. Aí eu disse a ela: mãe, onde é que está o meu pai? Ela falou: seu pai está no quarto lendo a Bíblia, menino. Aí eu fui no meu quarto, olhei a minha mochila, peguei umas peças de roupa, pus na mochila, porque eu tinha certeza que o meu pai ia me expulsar de casa. Eu tinha certeza. Aí fui lá para a porta do quarto. Quando cheguei na porta do quarto do meu pai e da minha mãe, a porta estava fechada. Aí eu bati na porta, escutei quando meu pai disse: entra, está aberta. Aí eu entrei, meu pai sentado como tal pastor, lendo a Bíblia. E eu dizia: pai, eu preciso falar com o senhor. E ele lendo a Bíblia falava: fala. Mas eu queria que ele olhasse para mim, porque o que eu tinha para falar era muito importante. Pai, eu preciso falar com o senhor. Ele não tirava o olho da Bíblia. Aí quando eu vi que ele não ia me dar atenção, eu parei. Seja o que Deus quiser. Pai, eu quero te pedir perdão. Ele parou de ler a Bíblia imediatamente, olhou para mim como quem disse: perdão do que, menino? Você saiu daqui 7 horas da manhã, está me pedindo perdão? Eu olhei nos olhos dele e disse: pai, eu queria que o senhor me perdoasse, porque eu não sou o filho que o senhor pediu a Deus. Eu sou homossexual. Eu gosto de homem. E é por isso que eu quero que o senhor me perdoe, porque eu vou embora de casa, para que os irmãos da igreja não fiquem falando: o meu pastor é uma benção, mas pena que tem um filho bicha. Quero que o senhor me perdoe, porque eu vou embora mesmo, porque eu também não quero que os seus clientes na oficina fiquem falando: olha, meu mecânico é ótimo, mas tem um filho travecão. É só por isso que eu quero que o senhor me perdoe. E virei para sair. Quando eu virei, ele falou: para. Eu parei na porta, ele disse: vira para cá. Quando ele falou vira, eu falei: puxa, que eu temia, vai me acontecer, ele vai me bater. Aí ele disse: nenê, vem cá, vem perto de mim. Eu comecei a andar, mas eu já fechei o olho, que eu falei: ele vai me dar um tapa na cara, vai falar: vira homem, vira qualquer coisa. Aí eu fui chegando perto dele, ele falou: me dá sua mão. Aí eu peguei na mão dele, ele apertou a minha mão assim e puxou. Quando ele puxou, eu falei: ele vai dar um murro. Eu fechei o olho, ele puxou e deu um beijo e disse para mim: olha para cima. Eu olhei para cima e não vi nada, mas eu ouvi quando meu pai disse: filho, Jesus te ama e eu também te amo, e tudo que você tiver que passar, você vai passar debaixo do mesmo teto que eu, porque você é a herança que Deus me deu. Que homem é esse
que eu falo que sou homossexual, que gosto de homem, e ele diz: ei, você é a herança que Deus me deu, não vou abrir mão de você não. Nessas horas eu fico pensando: o que será que Jesus pensa ao nosso respeito, né? Já teve coragem de perguntar para Jesus a seu respeito? Eu não tenho. E vai que ele fala aquilo que eu não quero ouvir. É verdade, porque nós falamos, né? Olha, Jesus te ama, tanto amor, mas amor não pode ser resumido em palavras. Amor tem que vir acompanhado de atitudes. Sabe de uma coisa? Nós estamos numa conferência. Aqui é só homens e mulheres de Deus. Mas eu vou mostrar para você que a gente ainda é muito falho. Vou fazer uma pergunta para você, mas não vai responder para mim não. Quem aqui tem pai vivo? Há quanto tempo você não olha nos olhos do teu pai e não diz para ele: pai, Jesus te ama e eu também te amo? E somos crentes. Quem tem mãe viva? Há quanto tempo você não olha nos olhos da tua mãe e diz para ela: mãe, Jesus te ama e eu também te amo? Ah não, eu falo todo dia: mãe, um beijo, eu amo você. Mentira. Eu estou falando de voltar para casa. Mãe, não precisa fazer nada, não quero um café, só passei aqui só para dizer para a senhora que Jesus te ama e eu também te amo. Sou muito grato por tudo que você tem feito por mim. Minha mãe fez 91 anos hoje. Eu cheguei atrasado por isso, porque de cruzeiro falei: eu não posso deixar minha mãe. Eu estou indo para Manaus agora de madrugada. Eu vou ficar 20 dias fora agora. Peguei o carro, estendi direto. Por isso meu pastor vai chegar atrasado. Estendi direto, fui lá, minha mãe não esperava. Quando eu parei no portão, a velhinha chegou, ela falou: mas você não estava? Falei: mãe, fui pregar próximo do Rio, mas eu, ao invés de pegar o voo no Rio, vim para São Paulo. Filho, mas por que você fez isso? Só para vir te dar um abraço e dizer que Jesus te ama, que você chegue aos 100 anos e que a gente esteja junto. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, irmão, quando a gente fala: há quanto tempo você não fala para o seu pai? Há quanto tempo você não fala para sua mãe? Um jovem na minha igreja ficou doido. Falei: meu pai é uma mala. Meu pai, tudo que eu peço, meu pai é uma mala, meu pai é uma mala. Aí eu li no pé do menino, era um menino com tênis, aqueles importados. Aí eu falei: mano, é piratão. Eu: não, original, R$700. Quem te deu esse tênis? Falou: meu pai. Irmão, quase dei nele. Falei: irmão, você nasceu na família certa. Ele falou: por que, apóstolo? Porque se fosse meu filho, você ia andar descalço. Porque Deus não dá presente a quem não merece. A menina que estava do lado também falou: minha mãe também é outra chata. A mãe da minha amiga é legal, ela pode fazer tudo. Eu falei: pois é, mas a sua mãe não é a mãe da sua amiga. Ah, mas ela é uma chata, mas quando você menstruou, quem cuidou de você? A minha mãe. Quando você precisa de alguma coisa e a mãe da sua amiga não é sua mãe. Então manda um recado para os jovens hoje em dia, jovens crentes. Eu estou falando de jovem crente, não estou falando de jovem, eu não vivo no mundo. Jovem crente, tem um monte de filho de crente endemoniado na igreja. E tem uns que ainda faz parte do louvor: vamos adorar a Deus. Chega em casa, manda a mãe calar a boca. Chega em casa, o pai vai sentar na mesa: pai, sai daí, pai, esse lugar é meu, você sabe que eu gosto desse lugar. Deixa eu falar uma coisa para você, papai e mamãe: o melhor lugar na sua mesa é seu e da sua esposa. Quando você casou não tinha filho, vocês construíram. Se sobrar um lugar para ele, ele sente. Tem muito jovem empinado. Quando eu vou embora, quando eu estou na faculdade. Ó, jovem, vou mandar um recado já bem dado para você. Você só chegou à faculdade porque na sua casa é igual a minha. Tem um casal de trouxa chamado pai e mãe que deixou de realizar os sonhos dele para investir em você. Então menos, abaixa a bola. Agora tem uns pai mala também, né? Quer ver? Quem aqui é pai? Quanto tempo você não olha nos olhos do teu filho e não diz: Jesus te ama e eu também te amo? Principalmente quando ele estiver travado. Quando você vê que ele fala: meu Deus, mas não, é nessa hora. Mamãe,
Quanto tempo você não fala para sua filha? Os maridos. As irmãs aqui é tudo viúva, pastor. Não tem marido? Cadê os maridos? Eu só tenho medo de levantar a mão quando eu na igreja. Cadê os maridos aí? Levanta a mão. Há quanto tempo você não fala para tua esposa, ainda que ela não seja mais aquela Gisele Bündchen? Mas não liga não, você também não está um Brad Pitt, está gordo, careca, ronca. Mas há quanto tempo você não diz para sua esposa: Jesus te ama e eu também te amo? Cadê as esposas? Olha lá, as esposas já vão gostar. Mas eu falo: irmã, há quanto tempo você não fala? Ai, apóstolo, nem dá tempo. Quando eu chego no sofá ele está lá roncando. Foi você que escolheu. Mas tem que acordar. Não, mas se ele acordar, não, eu tá roncando. Você que escolheu. E tem um recado de Deus para as irmãs e para os irmãos aí casados. Um recado de Deus é até que a morte os separe, viu? Comeu a carne, vai roer o osso. Mas vai lá e acorda ele, irmã. Ah, mas ele vai... Acorda, chega lá, acorda. Ele, que é, mulher? Você fala: só te acordei para dizer que Jesus te ama e eu também te amo. Vai rolar até um beijinho. Aliás, se a tua esposa estiver aí do lado, dá um beijinho nela, irmão. Não, irmão, beijo no rosto a gente dá para amigos. O marido quer beijar no rosto. Pastor, antes de casar um tal do fogo tá pegando, agora que pode pegar não quer. Mas sabe de uma coisa? O amor é que fez a diferença na minha vida. É o amor. Que homem é esse que não deixou eu sair de casa e que me blindou o tempo inteiro? Meu pai era pastor da Assembleia de Deus. Ele chegava em casa, a primeira coisa que ele perguntava: Maria, cadê o nenê? O nenê já tinha saído. Ele ia para o joelho, orava. Eu queria brigar com meu pai, porque às vezes eu queria brigar para ele me largar, nada. Convidei uma bicharada para ir na minha casa almoçar. Eu moro no mesmo lugar há 54 anos, é um condomínio militar. Meu pai não era militar, mas Deus abençoou. E a casa que eu tenho hoje. E aí eu falei: eu vou arrumar uma encrenca com meu pai, vou levar as bichas lá em casa. Porque daí eu vou falar: pai, eu convidei minhas amigas. Falou: eu não quero essa raça aqui não. Aí eu já ia brigar. Nossa, tá vendo? Porque ia falar que é crente, que não sei o que, porque a gente queria ir para a praia. Aí à noite eu cheguei, meu pai na sala assim, eu falei: pai, o que foi, filho? Ai, pai, eu preciso falar algo pro senhor, pai. O que foi? Convidei minhas amigas para vir almoçar amanhã em casa, pai. Mas o senhor vai brigar? Quantas? Acho que vem uns 7, 8. Tem problema não, traz sim. Eu e a mamãe vamos preparar um almoço maravilhoso. Não entendi nada. Depois que eu me converti, que eu entendi. Você pode fazer plano, mas a resposta certa vem de Deus. No outro dia, as bichas foram em casa. Imagina, eu moro num condomínio militar, subindo uma rua, mora coronel, tenente, sargento, capitão, só mora esses caras. Você imagina, na porta do condomínio, já viu biba discreta? Você imagina travesti, então, 11 horas da manhã, aquela cara de ressaca: nós vamos na casa da Lilete. Irmão, subiu aquela renca, um atrás do outro assim. Os vizinhos olhavam e as bichas, aquela barba cerrada, aquela sobrancelha, aquela coisa absurda. Quando chegou na porta de casa, ao invés de tocar a campainha, eles não sabem ser discreto. Gritaram na porta: Lelete! O meu vizinho do lado olhou aquilo já. Ele falou: ele vai falar ao meu pai. Aí eu já abri o portão. Entra, bichada, entrou. Aí sentei tudo na sala. Falei: agora eu vou falar pro meu pai que chegou, né? Aí falei: pai, minhas amigas chegaram. Aí voltei para a sala, aí meu pai vem junto. Eu falei: aí meu pai vai agora falar. Vocês não têm vergonha na cara, não? Vocês não têm não sei o quê? Quando eu falei: pai, essa é minha amiga. Aí cada pessoa que eu ia apresentando, eles pegava na mão, dava um beijo no rosto e dizia para eles: depois de Jesus, você é o principal convidado na minha casa hoje. Depois de Jesus, você é o principal convidado. Deixa eu perguntar uma coisinha para você: você levaria uma bichinha para almoçar na sua casa? Nós somos crentes.
meu pai abençoou, e as bichas tudo já encantadas com meu pai. Ai, o pastor é 10. Aí meu pai foi para a cozinha, nós ficamos lá fazendo tricô. Daqui a pouco meu pai volta e fala: filho, vamos para a cozinha que o almoço que a mamãe fez está pronto. Aí eu olhei, falei: meu Deus do céu, vamos para a cozinha. Aí sentou a minha mãe numa cabeceira, meu pai aqui na outra cabeceira da mesa. Sentou 3 travestis aqui, eu e mais 3 comigo, 4. Aí eu olhava para o meu pai assim, eu achei que meu pai era Noé, pilotando a arca, a bicharada tudo ali na cozinha. Que humilhação, gente. Não, eu dou risada hoje porque isso me faz bem. Porque tem gente que já ia contar aquela desgraça de vida. Não. Aí, sentamos na mesa, vamos comer, né? Vamos comer. Meu pai: não, filho, ainda não. Eu falei: pai, o que o senhor vai fazer? Eu tenho uma palavra de Deus para os seus amigos. Nossa, levantei demoniado. Ah, pai, para com isso. Aí os travestis: ai, Lelete, deixa o tio falar. Meu pai abriu a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí pegou no rosto do travesti e falou assim: você crê que Jesus morreu por você? Eu creio, tio. Pois quando alguém na rua te atirar pedra, te xingar, não deixe isso atingir o seu coração, porque Jesus te amou tanto, Deus te amou tanto, que o único filho que ele tinha, ele deu por amor a você. Deu por amor a você, a você. Aí quando eu olhei, estava a bicharada chorando. Eu falei: vai virar culto isso. Vai virar culto. Aí eu voltei para a mesa: agora vamos comer, pai. Meu pai: não, filho, nós vamos orar, né? Ah, meu Deus. Levanta, dá a mão todo mundo. Essa oração eu não esqueço até hoje. O meu pai disse: Deus, eu quero lhe agradecer por esse banquete, por essa provisão na minha mesa. E quero lhe agradecer pela vida do meu filho Paulo, que embora ainda não esteja no centro da tua vontade, é ele que está sendo um canal de bênçãos para que eu possa pregar a tua palavra para os seus amigos. Guarda o meu filho Paulo, porque ele vai pregar a tua palavra, ele vai cantar hinos de adoração para o Senhor, e eu sei que o Senhor vai levar ele de um lado para outro. Que homem é esse? Aí quando terminamos, comemos, aí a bicharada foi embora. Quando chegou a noite, estamos na esquina, os travestis, ninguém queria falar de outra coisa. Ai, Mona, você precisava ir lá na casa da Lelete conhecer o pai dela. Aí um falava para o outro assim: se eu tivesse um pai e uma mãe igual da Lelete, eu não estava nessa esquina. O pior cego é aquele que não quer ver. A vida continuava. O meu pai chegava da assembleia e dizia da tal campanha. Teve uma semana que eu achei que eu ia morrer, porque eu acordava com suor fedido. Fiquei uns 3 meses acordando com suor fedido. Eu falei: eu vou morrer. Aí não tinha AIDS naquela época. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não vou sair esse final de semana que eu vou morrer. Já imaginou? Bicha preta, pobre, de Osasco, sendo enterrado como indigente? Não, é muita desgraça uma pessoa só. Não vou não. Os travestis ligavam e falavam: Paulete, você? Não vou porque eu vou morrer. E nesses dias meu pai chegou no domingo, perguntou: Maria, cadê o nenê? Não saiu. Meu pai: glória a Deus, aleluia, começamos a campanha da melhor maneira. Eu falei: que coisa doida, o que eu tenho a ver com a campanha dele? Aí meu pai fez uma campanha domingo, segunda, terça, quarta, e na quinta ele encerrou a campanha. Quando ele encerrou a campanha na quinta-feira, que ele chegou em casa: Maria, cadê o nenê? Ah, o nenê está aí. Não saiu. Glória a Deus. Terminamos a campanha com chave de ouro. Eu falei para Deus que se meu filho estivesse em casa, eu ia no quarto dele. Aí meu pai falou: ir pro meu quarto. Eu fingi que estava dormindo. Aí meu pai entrou, irmão. Meu pai entrou com aquele terninho. Já viu os assembleanos? Irmão, eu morro de ir. Eu vou na assembleia, eu falo isso. Outro dia eu pago mico. Eu fui falar desse terno, irmão. Quando eu olhei no púlpito, o pastor presidente estava com um terno igual. Eles usam uns terninhos verde musgo, fica parecendo um kiwi gigante, né? Tudo gordinho. E aí o meu pai, foi tão engraçado que o meu pai foi pro quarto. Aí eu fingi que estava dormindo. O meu pai entrou no quarto e foi encostando na minha cama assim, encostando. Eu dizia assim, aí ele falava: ô Jesus, encostado, e eu fingi que estou dormindo. E meu pai dizia assim: Jesus, como eu agradeço o Senhor por essa herança que o Senhor me deu. Esse é um presente do Senhor, eu cuido com o maior carinho. Eu dizia: ele deve fumar maconha, não pode ser normal. Gente, porque eu não queria ter um filho bicha, gente.
É sério, eu sei o que eu passei. Eu não estou fazendo brincadeira não, eu não queria. Mas você só consegue entender esse amor quando a gente tem um encontro com Cristo. Irmão, qualquer um colocaria para fora de casa. E meu pai falando que eu era o presente que Deus deu. E eu dizendo, Deus deve ter errado o endereço, mandou uma desgraça dessa. E meu pai que não sei o que. E eu falava, meu Deus, tá bom. Aí meu pai falou assim, Deus, eu vou orar. Eu falei, quando ele falou, vou começar a orar, eu falei, legal. Ele já ora e vai embora. Irmão, ele começou a orar. Eu não sei onde arruma tanta coisa para falar com Deus. Sara começou a dar, Deus abençoe, essa é a herança que o Senhor me deu, é que não sei o que não sei, e falava, e eu falava, não acaba essa oração, que coisa horrível. Quando terminou a oração, eu falei, Jesus, amém, agora eu vou fazer aquilo que eu prometi para o Senhor, que eu ia terminar a campanha com chave de ouro, mas que eu ia fazer isso. Aí depois a Bíblia do meu lado, eu falei, ele vai me bater, eu vai pôr para fora de casa. Irmão, ele enfiou a mão no paletó e tirou um vidrinho de azeite. Aí disse assim, eis aqui o azeite da unção, que eu venho usando há 3 meses. Eu unjo meu filho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele vai pregar aqui. Irmão, eu fiquei endemoniado. Descobri há 3 meses que eu não estava doente, que eu não ia morrer. A Paulette foi a primeira travesti ungida. Meu pai ungia todo dia, irmão. Aquele óleo fedido, aquele suor fedido, era o azeite que meu pai botava. Fiquei uma semana sem ir para balada. Sabe o que eu fiz? Eu levantei na hora. Falei, eu vou sair também. Aí tomei um banho. Quando eu entrei no banheiro, eu lembrei. Meu pai falou, filho, tudo que você pedir para Deus, Deus vai fazer. Nossa, irmão, eu entrei no banho do banheiro e falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, que nem meu pai falou, faz o seguinte. Tira meu pai da assembleia. Nem um traveco merece um pai assembleiano. Mentira, irmão, eu queria que todo mundo tivesse um pai da assembleia. Não ia ter bicha. Porque você ia... Não, poder da oração, gente. Aí não, que não sei o que... Aí tomei banho e saí. Irmão, saí na quinta-feira à noite. Voltei no domingo. Assim, ó. Travado. Meu pai, com aquele sorriso, Jesus te ama. Papai estava esperando você para o almoço. Sentamos, almoçamos. Aí ele fez assim, amanhã eu queria que vocês não saíssem à noite. A minha irmã, ela trabalhava e estudava à noite, mas na segunda-feira ela não ia ter aula. Então, queria pedir que não saísse, porque eu tenho que falar algo para vocês. Aí a minha mãe e a minha irmã já assim para mim olhando. Porque ovelha negra, qualquer coisa que acontece em casa é ele que paga, né? Aí eu falei, eu não fiz nada, estou chegando agora. Quando chegou na segunda-feira, irmão, pensa num dia pesado. Num dia pesado, aquele dia não passava. E quando sentamos na mesa para almoçar, a comida não descia. Eu já imaginava, onde é que eu vou dormir? Vou ter que achar uma calçada, uma rua. Meu Deus, que negócio é feio. Aí sentamos para almoçar, para jantar. Aí meu pai sentou na frente, eu e minha irmã. O meu pai falou, preciso comunicar a vocês de uma coisa. Aí eu falei, vai doer. Aí ele disse, eu e a mamãe nos desligamos da Assembleia de Deus. Irmão, eu na hora... Eu voltei, pai, e agora? Ele falou, agora eu sou da Deus e Amor. Você é rico, você não estava no meu lugar. Se era estreito na Assembleia, imagina com a Deus e Amor. E meu pai tinha uma coisa que eu acho linda. Eu ministro muito isso. Nós estamos vivendo um momento difícil com homossexuais dentro da igreja, famílias que têm filhos homossexuais. Eu tenho muito cuidado com isso, por isso eu conto esses detalhes, para que possa servir para a sua vida. Eu vejo as pessoas chegarem para mim e falar assim, ai, depois do culto, ai, o senhor tem que orar pelo meu filho, eu tenho um filho que é homossexual, eu tenho um filho que está nas drogas, eu tenho uma filha que é lésbica, que não sei o que, não adianta orar mais. Porque há poder nas suas palavras, se concorda com aquilo que está tendo, já acabou. O meu pai nunca falou para a igreja que tinha um filho homossexual. Meu pai foi para Deus Amor, ele dizia, eu tenho 2 filhos, a Edna, que é uma bênção, e tem o Paulo. O Paulo tem um chamado, e os irmãos tudo maravilhado. Um dia esses irmãos foram na minha casa. Pastor Expedito, viemos orar por sua família. E eu no quarto, nem vi os irmãos. Começaram a orar. Deus abençoa o pastor Expedito, a irmã Maria abençoa a irmã Edna, que não sei o que. Aí meu pai parou. Falou, já não falei na igreja, tenho 2 filhos, tem a Edna e tem o Paulo. Sério, o senhor tem mais um filho? O Paulo, mas
Paulo tem um chamado que você não imagina. Deus falou para mim que ele vai cantar, que ele vai pregar, que ele vai viajar o mundo. Deus vai fazer algo grande. Nossa, e onde mora? Mora aqui comigo. Aí os penteca. E aonde está o vaso? Meu pai falou: está no quarto. Irmão, chama lá que nós vamos colocar fogo hoje aqui. Meu pai chegou na porta do meu quarto, bateu e falou: Nenê. Eu disse: oi, pai. Vem aqui que os irmãos querem orar por você. Tá bom, vou colocar uma roupinha. Aí botei uma roupinha, fiz meu coquinho e fui. Irmão, quando eu cheguei na sala que os irmãos me viram: sai, Satanás, tá amarrado, pombagira do inferno. Irmão, eu nunca fui na macumba. Os caras já colocaram uma pombagira em mim. Se eu não gostava de crente, eu passei a odiar. O cara vai na minha casa, come a minha comida, e diga de passagem, crente come, né, gente? Misericórdia. Bebe a minha Coca-Cola e depois me manda para o inferno. Irmão, onde está escrito na Bíblia que você tem essa autoridade? Verdade, isso mesmo. A Bíblia diz que onde você colocar a planta dos pés, esse lugar vai ser abençoado. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, tudo que o doente precisa não é alguém que fica cutucando, mas é alguém que traga um bálsamo, que bote um remédio, que cure. Aí o irmão bateu boca comigo: se você não largar esse pecado, você vai para o inferno. Aí você acha que eu ia ficar quieto? Olhei para ele: eu posso ir pelo meu, mas tu vai pela língua. Tu vai pela língua. Meu pai quieto, não falou nada, levou os irmãos, e aquilo me machucou. Porque não era isso que eu conhecia dentro de casa de crente. A minha referência, hoje, eu digo para vocês, sem medo de errar: Sara vive um momento lindo, eu estou vivendo um momento lindo. Nós passamos pelo esse país inteiro, pregando, ministrando, cantando. É muito gostoso o carinho que a gente recebe. Mas a igreja não precisa de ídolos, a igreja precisa de referências. Eu não sou crente por causa de placa. Eu sou crente porque eu conheci Jesus dentro da minha casa. A referência de cristão é meu pai e minha mãe. Você que é pai e mãe, seja a referência para o seu filho. Deixa ele ver Jesus na sua vida. Como é que pode entrar na minha casa e mandar para o inferno? Aí meu pai levou, quando meu pai voltou, ele ajoelhou na minha frente e falou: filho, não fica assim não. Fica assim não, eles não tiveram sabedoria. Mas Jesus te ama, e eu também te amo. Meu pai falava coisas para mim que eu falava: meu pai é doido. Um dia meu pai chegou da igreja, 11 e pouco da noite, falou para Maria: cadê o nenê? Minha mãe falou: você foi para a igreja, o nenê saiu. Aí meu pai deu 2 passos, parou e falou: Maria, abre o portão da garagem. Minha mãe falou: Expedito, onde você vai? Deus está falando comigo para buscar a herança que Ele me deu. Você imagina meu pai saindo, pastor, saindo, indo para Rego Freitas. Eu ficava no Hilton Hotel, pelado. Você já imaginou aquele homem chegando e aquele monte de bicha, tudo pelado, e de repente quando vira o carro do meu pai, as bichas: oi, tio! Eles nunca mais esqueceram do meu pai, porque o meu pai tratou bem. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos ganhar pessoas para Jesus afrontando. Você não veio na marra para a igreja. E aí quando meu pai desceu do carro já perguntando: viu meu filho Paulo? O travesti falou: ai, tio. Meu pai falou: aconteceu alguma coisa com ele? Aí ele disse: não, sabe o que é, tio? Fico até sem jeito de falar para o senhor. É que a Paulette acabou de entrar no carro do cliente para fazer um programa. Você já imaginou ouvir isso do seu filho? Será que não está na hora de você agradecer a Deus pelo filho que você tem, que não chegou e nem há de chegar na onde eu cheguei? Às vezes nós fazemos tempestade num copo d'água. Às vezes nós queremos, impor algumas coisas que lá na frente não vai dar em nada. O meu pai olhou para o travesti e disse: não tem problema não. Eu só não posso voltar para casa sem a herança que Deus me deu. Eu vou tomar um lanche ali. Aí quando foi para o bar, os travestis: não, tio, aí só tem traficante. Ele falou: não tem problema, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está comigo. Aí meu pai tomou o lanche, aí rodou pela cidade, aí ele voltou. Quando ele estava, eram umas 3 horas da manhã,
encosta o carro e eu estou descendo do carro do cliente, pelado, só de bota, de calcinha e com os peitos de fora, porque era assim que a gente ficava na esquina. Quando eu desci do carro pelado, o travesti gritou assim: Paulete, olha o pastor! Cara, quando eu olhei meu pai estacionando o carro, eu fiquei parado, porque eu imaginei, vai ser uma baixaria. Ele vai descer do carro, ele vai dar na minha cara, eu vou me atracar com ele. Meu pai desceu do carro, abriu um sorriso que até hoje eu não esqueço, e disse para mim: filho, eu vim te buscar, porque Jesus te ama, e eu também te amo. Eu estava parado, fiquei, travou minha perna, travou tudo. Meu pai veio, me pegou pelo braço, eu pelado. Ele foi me levando até o carro, abriu a porta do carro, me colocou sentado no carro, tirou o paletó dele e cobriu a minha nudez. Quando ele deu a volta, eu falei: agora ele vai me bater, agora ele vai me bater. Quando ele entrou no carro, ele disse assim: filho, não importa o que eles falam que você é, nem a maneira que você está, mas eu estava orando e Deus falou para mim: Expedito, não abandone a herança que eu te dei, porque ele vai cantar hinos de adoração, e eu vou levá-lo aos 4 cantos do mundo, e eles saberão que eu sou Deus. Eu achava que meu pai era doido. Essa foi a última visão do meu pai em vida, pelado numa esquina. Eu prestes para voltar para a Europa, meu pai disse: filho, eu estou indo para o hospital. Meu pai tinha chagas, e ele disse: e talvez Deus não queira que eu volte. Eu falei: para, pai. Ele falou: não, filho, deixa eu falar uma coisa para você. Deus falou comigo. E eu achava meu pai doido, gente. Imagina ele falar isso para um travecão. Deus falou a mim que eu não vou ver, mas ele vai mudar a tua história. Isso foi dia 23 de dezembro de 84. No dia 26 de dezembro de 84, Deus recolheu meu pai. E aí ficou só eu e minha mãe lutando, e minha mãe dizendo umas coisas engraçadas. A minha mãe dizia assim: ó, Deus falou para mim que vai abençoar o meu filho, Deus vai fazer isso. E as pessoas, às vezes da própria família, a minha mãe chorava, todo mundo falava assim: mas por que você está chorando? A Paulete não tem jeito, a Paulete é do capeta. Você já reparou que tem pessoas que se incomodam com as promessas de Deus na sua vida? Tem gente que está muito com você quando a promessa é para ele, quando a promessa é para você, não acredito que Deus está fazendo isso comigo. A minha mãe dizia: não, Deus falou para mim, o meu filho. E minha mãe botou um quadrinho na sala: para Deus nada é impossível. E aí ela pegou um outro quadrinho e pôs na outra da sala: o choro pode durar uma noite, mas a minha alegria virá ao amanhecer. Pode soltar aquela, pode soltar a segunda. Sabe de uma coisa, querido? Quem tem promessa de Deus aqui? Irmão, promessa de Deus não é para ficar olhando para o chão. Quem tem promessa de Deus olha para cima. Todas as vezes que alguém quiser te derrubar, lembre-se disso. A minha mãe, toda vez que alguém batia nela, ela levantava a cabeça e ela dizia mais ou menos assim: ó, meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo do teu coração, dá-nos forças para continuar, guardando a promessa em oração. Como é que tá? Isso. Eu continuo olhando para ti, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus. Ó, meu pastor chegou. Olha lá, ó. Lembre-se disso, hein? Mesmo quando você chorar, as suas lágrimas não são para sua derrota, não. São para regar a sua fé e consolar o coração de vocês, porque o grande amor de Deus, esse não muda. Ó, teu grande amor não cessa,
Quão grande és tu, Senhor. Diga aí. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Só Ele, só Ele. Levante a sua mão e diga, ó: firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, amando em alcançará de ti, Senhor. E mesmo quando as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, lembre-se disso. Às vezes a gente se pega chorando, a gente fala tanta coisa ruim, mas toda vez que você está chorando, pode ter certeza, está regando a sua fé, está consolando. Minha mãe nunca desistiu. As pessoas tinham palavras de derrota, mas minha mãe estava sempre ali. Minha mãe chorava muito. Eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que vieram aqui, só Deus sabe como está o coração, porque é só Ele que conhece o nosso interior. Sabe, eu fico olhando às vezes o que Deus tem feito. Minha mãe continuou e eu fui ficando de mal a pior. Aí eu comecei a brigar com Deus, porque meu pai era meu pai. Que direito tinha Deus? Ele tinha. Sabe, muitas vezes, cara, a gente precisa perder para ter um encontro com Deus. Às vezes Deus arranca algumas coisas para que a gente possa chegar até a presença dEle, porque Ele nos ama. Ele nos ama. E uma das coisas engraçadas é entender isso. Nós não entendemos. A minha mãe, coitada, orava dia e noite, e eu, travesti na esquina, e fazia show nas boates, e aonde eu ia, tinha uma profeta. Aonde eu ia, fui uma vez na igreja da minha irmã, ninguém sabia que eu era travecão, sentado lá no fundo. O pastor deu uma oportunidade para a moça. Aí a moça veio: olha, Jesus é lindo, é maravilhoso. Eu falei: credo, que mulher lerda. E ele falando. Daqui a pouco a mulher falou: pastor, eu tenho um recado de Deus. O pastor falou: fica à vontade. A mulher fez assim: moço! A igreja inteira olha para trás. Olha para trás para você ver. Olha lá como o crente é curioso, não tem nada. Mas eu também olhei para trás. Moço, quando eu cheguei na porta da igreja, o irmão falou: a paz do Senhor, irmã. E eu. Aí a igreja olhou e eu também olhei. Aí na segunda vez ela disse: moço! E ela foi aumentando a voz. A igreja inteira olhou para trás e eu. Na terceira vez ela disse: moço! O senhor que está com uma bata marrom e verde, uma calça marrom, uma bota marrom com um rabinho de cavalo e de brinco, se coloque em pé. Eu falei: essa mulher é macumbeira. Irmão, eu fiquei em pé e a igreja olhava para mim. A minha mãe e minha irmã na igreja na frente. A minha mãe dizia: é o nenê que está aí, é o nenê, é o nenê. Ela nem olhou para trás. A moça olhou e falou assim: moço, não conheço, mas Deus falou para mim que o senhor canta. Eu falei: essa mulher é macumbeira, ela deve frequentar boate gay que eu faço show. Ela disse: e Deus disse a mim que o senhor vai cantar, vai sair fogo da sua boca. Deus disse que o senhor vai cantar e paralítico vai andar. Eu digo: essa mulher é doida. E a mulher foi falando que não sei o que. Ela falou: mas tem um tempo determinado, no tempo de Deus você vai se prostrar. Quando eu saí do culto, aí os irmãos tudo veio me abraçar. Quando eu saí do culto, o irmão falou:
quando você vai voltar? Eu pensei comigo, nunca mais, esses crentes doidos, mas eu passar vergonha. Então Deus foi me cercando de tudo quanto era lado, e eu comecei a fazer show em boates, e a prostituição foi ficando menor, porque eu fui investindo na minha carreira. E no ano de 1990, Osasco ficou pequeno, a capital, o centro de São Paulo ficou pequeno. Aí eu fui inaugurar uma casa de shows em Atibaia. Olha só, fui inaugurar uma casa, não tinha nada a ver com o irmão, com nada. E aí, na época, eu travesti, com os peitos enormes. O trio era eu, Rogéria, Valéria, que viajava o mundo fazendo show. E aí eu lembro que eu fui para Atibaia. Chegou lá, a casa estava montada, estava todo mundo passando o som, e eu cheguei umas 2 horas da tarde para fazer a última passagem de som. E eu estava cantando, acho que era New York, alguma coisa assim, e cantando, e um empresário parou na porta e falou, nossa, de quem é esse disco aí? Porque na época não tinha CD. Ele falou, não é disco, é a Paulette. Falou, a Paulette, sério? Mas então tá dublando? Não, cara, dá uma olhada na banda. Eu tinha 25 pessoas que trabalhavam comigo, entre músicos, técnicos e bailarinos. Então era uma produção grande. E quando ele entrou, estava eu cantando New York, New York. E aí ele falou, mano, eu quero vir no show. Ele falou, não tem camarote, isso esgotou. Em 4 horas esgotou todos os ingressos. Ele falou, então eu vou ficar no seu camarote. Tá bom. Foi lá, o show lotou e tal. E quando termina o show, eles avisavam, olha, quem quiser autógrafo, tirar foto, alguma coisa, Paulette vai dar 15 minutos e vai abrir o camarim. Tá bom? Tá bom. E o pessoal ficava lá para tirar fotos e tal. Irmão, quando terminou, veio o último, esse casal de empresários, a Toninha e o Wilson. E aí o Wilson entrou no camarim e falou, parabéns, Paulette, olha, a produção é linda, a esposa dele ficou minha amiga, aquelas coisas tal. Quando na hora de sair, me deu um beijo lá, então vamos embora, tchau, tchau, amanhã eu venho, tá bom, vai seu Wilson, vai. Aí ele foi, aí quando ele chegou na porta do meu camarim, ele falou, Toninha, espera aí. Aí ele voltou e falou, Paulette, tem um negócio que está me corroendo por dentro desde o início do show. Eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou pai de santo, eu não sou benzedor, eu não sou nada, mas eu não acredito que Deus te deu esse talento para morrer desse jeito. Eu lembrei do meu pai, olha, Deus usou uma mula. Eu falei, nossa, ela veio até mim agora, né? Aí tá bom. Aí no outro dia ele estava lá, quando terminou o show, ele falou, Deus te deu esse talento, não é para isso. Aí no último dia do show ele falou, eu preciso falar um negócio pra você. Eu fiquei sem dormir, conversei com a Toninha, nós vamos investir na sua vida. Em 3 dias. Porque Deus não te deu esse talento para você acabar aqui nessas drogas, no meio da cachaça. Tá bom. Então eu te ligo essa semana. Ele falou, não, você não vai ligar essa semana. Hoje daqui, pode mandar tua banda embora, você vai lá para minha casa. Toninha já falou, vai lá para casa, nós vamos conversar, tu vai dormir lá e nós vamos fazer o nosso projeto. Tá bom. Fui. Achei que ia ser bagunça. Irmão, quando eu cheguei lá, eles tinham 4 filhos, a Fernanda, a Priscila, o Leandro e o Rodrigo, que são gêmeos, são da idade do meu filho. Eu tenho um filho de 35 anos, fiz um filho quando eu era travesti, não sou casado. Não, já explico, porque senão o pessoal começa a fazer conta. Mas como que ele tem filho, né? Uma irmã da minha igreja uma vez falou, né, o senhor não casou porque o senhor tem medo de mulher? Eu falei, não, sou mais macho que o seu marido, fiz filho quando era travesti, você casou e nem tem filho ainda? Porque é muito complicada a vida que eu vivia. E aí eu troquei de roupa e fui para a casa do Wilson. Cheguei na casa do Wilson, fizeram um café, aí comemos bolacha, aí conversamos muito no assunto profissional. Eu falei, nossa, ele falou, vai descansar que você está cansado. Eu falei, onde eu vou dormir? Ele falou, onde você vai dormir? Você vai dormir no quarto dos meus filhos, junto com o Leandro e com o Rodrigo. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, crentão. Você levaria um traveco para dormir na sua casa e colocaria no quarto do seu filho? Deus é louco. Deus é louco. Aqueles meninos, hoje, eles têm 35 anos. Eu me converti, eles ficaram maravilhados. E eu continuo sendo o irmão preto deles. Eles casaram. Quem fez o casamento? Ô mãe, eu queria que o Paulo fizesse o casamento. Eu falei, é pastor, é ele, mãe. Sabe, o melhor testemunho da minha vida não é o que eu conto, é o que as pessoas falam, as pessoas que me conheceram.
Sabe, eu tenho amigos de quando eu era travesti, e eles falam assim, mas o que mudou nele? Eles falam assim, só as vestes, o caráter continua o mesmo, sempre muito educado, porque eu sempre fui uma pessoa assim, eu fui criado, isso é berço, você não encontra na vida, ou você é educado quando criança, senão nunca mais vai ser. Aí esse homem investiu, falou, eu vou te levar para o disco. Em um ano eu gravei um disco, de 92 a 93, nós trabalhamos um ano inteiro para gravar um disco. Ele investiu naquela época, em 1994, 93, $10 mil para eu gravar. E aí eu gravei, fiz um disco lindo, tão lindo, que ele investiu mais uma quantidade e me levou para a Globo. Fui tema de novela. Já sei, você deve perguntar, que música que você gravou? Como vou deixar você se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada. Gravei isso, fui tema de novela. E aí o engraçado que no meio é uma guerra. Então quem tiver mais dinheiro, os caras vão bancando e vai enfiando. E só que agora eu não corria mais da polícia, eu não ficava mais nas esquinas. Agora eu viajava o mundo, eu tinha segurança, tinha motorista particular, mas tinha um vazio. Tinha um vazio que me machucava. Tinha um vazio que eu chegava do show, eu cantava para 30, 40 mil pessoas. Quando eu chegava no hotel, eu só gastava em cocaína e uísque e prostituição. Não existia celular naquela época, era fax. Eu pegava o fax no hotel, escrevia para minha irmã, dizia, Tata, ora por mim, eu não estou feliz, eu estou ganhando dinheiro, eu tenho tudo que você pode imaginar. Eu tinha 40 shows no mês, naquela época a gente fazia muitos shows. Eu tinha 40 shows no mês, cada show era $10 mil. Eu ganhava dinheiro que nem água, mas era infeliz. Eu ia me acabar nas drogas. E aí a televisão me manda viajar, a gravadora manda viajar. Quando eu estou no Nordeste, em 94, o meu produtor, o empresário Wilson, esse que investiu, ligou para o hotel e falou, Paulette, marquei seu voo agora, corre para o aeroporto. Você precisa chegar em São Paulo, seu voo vai sair daí 1h da manhã, são 9h da noite. Você precisa ir para o aeroporto. Eu falei, mas o que aconteceu? Vem que eu tenho uma surpresa para você. Fui para o aeroporto, Fortaleza, peguei o voo 1h da manhã, cheguei, ele foi me buscar. Quando chegou em casa ele mandou, falou, tá aqui, ó, olha esse convite, jogou assim, quando estava escrito no convite. Indicação: melhor disco do ano, revelação do ano e melhor intérprete da MPB. Paulette, você está concorrendo a esses prêmios. Sério, nós vamos para o Rio, entregue amanhã. Aí domingo vamos buscar roupa, porque, gente, vocês não imaginam o que é chegar num negócio desse. Cheguei no Teatro Municipal no Rio, todo mundo chegando de carro alugado, aqueles carrões, e meu empresário também investiu. Ele disse, eu peguei uma frase que eu lembro dele, ele falou, faz cara de rico agora, faz cara de rico. Parou aquele carro na porta do teatro, abriu as portas, desceu a estrela. E ele dizia assim, não desce, abre a porta, mas não desce, que todo mundo quer saber, quem é que chegou nesse carro? Quando eu desci, aí o povo aplaude, tem aquele pessoal que já organiza para o organizador, aplaudiu, eu já desci. Quando eu passei na porta do teatro, estava Paulinho da Viola e Hildo Horta, um dos maiores críticos de música. Hildo me abraçou e falou assim, você é a pessoa mais estranha que eu vi na vida, Paulette. Falei, por quê? Ele falou, como é que você faz um primeiro disco só com música inédita, uma regravação, e ninguém consegue tirar o prêmio de você? Seu disco ficou perfeito. Que aí falou, aí o Paulinho da Viola me abraçou, e eu ali assim, sabe? Mas eu não estava assim, à vontade, eu estava assustado, porque quando a gente chega no meio das estrelas, a gente fica assim, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nisso, e eu gravei uma música, chama-se Atores, que era o sonho do Tim Maia gravar, e o Tim Maia não gravou porque brigou com o meu produtor, que ele queria 5 contos para comprar um baseadinho e não tinha. Aí eles brigaram, não vai gravar. E eu gravei, e o Tim Maia disse que ele nunca ia conseguir alguém para gravar. Quando eu gravei, ele ligou pro Tim e falou assim, escuta isso. E era eu cantando, nossa vida sempre foi um palco, cada um representando. Quem gravou isso aí? Aí ele falou assim, Paulette, a minha nova estrela. Nisso eu estou no teatro conversando, chega quem? Tim Maia. Irmão, quando eu vi o Tim Maia, eu não sabia se eu ajoelhava, se eu pedia autógrafo, porque, irmão, a gente tem fãs. Aí quando ele passou daquele jeito dele, já empurrando os outros, entrou. Aí o Paulinho da Viola falou, ô Tim, falou, ô Paulinho, o que foi? Paulette,
a produção do Luiz Wagner. Aí ele olhou para mim e falou: Paulette, que gravou Atores. Eu falei: é. Aí ele bateu aqui assim: canta muito. Aí ele voltou, irmão, e disse: não mais que eu. Quando você recebe esse tipo de coisa, de prêmio, você fica encantado. Mas eu ganhei prêmio, mas a minha vida foi um horror. Então de 94 a 97 eu viajei esse mundo cantando, mas infeliz. E quando foi em 97, eu estava novamente em Fortaleza. A gravadora me chama e falou: volta para São Paulo, porque você vai ter que regravar 3 músicas internacionais, porque a Globo pediu. Você vai ter que regravar. O que eu vou regravar? Você vai regravar My Way, você vai regravar e você vai gravar o The End. Eu falei: tá, e aí? Ele falou: você precisa voltar, porque você vai entrar no estúdio dia 29 de setembro. Eu cheguei em São Paulo na segunda-feira, segunda ou terça, que antecipava o dia 29. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou: a Tina, nenê, tá ligando direto aqui em casa. Tina é uma amiga linda, eu chamo ela ela fala que ela é minha prima, nós somos primos até hoje. Tina é amiga de antes, meu pai vivo ainda. Então a Tina ia comigo dos meus shows. Quando ela saía de casa, o meu pai falava: Tina! Ela falava: pois não, seu Expedito. Ele apontava o dedo: tu serás uma serva de Deus. Ela falava: Paulette, você não deu maconha pro pastor não, né? Porque que história é essa? Vambora. E aí quando eu cheguei, a minha mãe disse o seguinte: a Tina tá aí. Falei: então liga para ela. Ligou, a Tina veio voando para casa, cansado de viagem, as malas e tal. E aí a Tina veio, quando ela entrou, eu falei: que será que falaram para ela? Ela falou: ainda bem que você voltou, que não sei o que. Eu falei: por quê? Ela falou: não, sabe o que é? É que, você lembra do Paiva? Claro, tocou comigo, e eu que apresentei ele a você. Pois é, eu e o Paiva, a gente começou a ficar junto, tal, que não sei o que, e aí a gente vai casar. Falei: Tina, que legal, mas você não podia faltar, que foi você que apresentou. Olha só a Paulette fazendo sucesso. Aí ela falou assim: mas o casamento vai ser lá em casa, eu nem vou me vestir de noiva, que eu já sou avó, e vai ser uma festa no jardim lá, né? Eu imaginando nas drogas. Eu falei: meu Deus, vai ter tudo de ruim, nada. Aí ela falou assim: outra, o pastor também vai fazer uma cerimônia. Eu falei: o que é? Ela falou: o pastor. Eu falei: que pastor, tá doida? Ela falou: não, eu tive um encontro com Cristo, e eu estou colocando a minha vida no altar de Deus. Na hora eu lembrei do meu pai: Tina, tu serás uma serva de Deus. Aí ela olhou e falou: eu vim te buscar para o casamento. No mesmo dia ela me levou para a casa dela. Aí chegou o dia do casamento, no sábado. Aí no sábado, isso, ela casou no dia 20. Foi uma semana antes, eu sei que a gente passou a semana ali. Eu sei que ela me levou, quando chegou no casamento, a festa. Aí tinha aquele cordão, um negócio vermelho. Aqui, do lado direito, o esquerdo de vocês, era o Egito. Do lado direito de vocês, era Israel, só os crentes. E eu, claro que eu estava ali. O Paiva não tinha se convertido, só a Tina que tinha se convertido. E aí teve a cerimônia, tal. Terminou a cerimônia, o pastor, eu estou conversando com o Paiva, bebendo, eu e o Paiva, e o pastor sentado assim, ele olhava para mim e falava assim: é Jesus. Aí ele olhava para mim e falava: é Jesus. E eu pensando comigo: que pastor besta, parece que nunca viu uma estrela, por que não vem pedir para tirar uma foto? Aí o pastor sumiu. Quando eu olhei de novo, tinha uma irmã do coque. Ela olhava para mim, Sara, e dizia: é desta maneira, Jeová. Eu dizia: eu vou bater nessa infeliz, meu nome não é Jeová. E ela é dessa maneira, e não teve jeito. Aí, querido, o que é que nós fizemos? Obrigado. Terminou a festa, foi todo mundo embora, nós fomos lá. Aí no domingo eu passei com a Tina. Na segunda-feira a Tina falou assim: ó, hoje nós acordamos, ela falou assim: o jantar é por minha conta. Irmão, boca livre, pênalti, só trouxa perde. Ela falou: mas tem que estar pronto 7h15. Aí 7h15 eu estava todo produzido. Entramos no carro, eu, ela e o Paiva. Aí a Tina sai da casa dela, andou 2 quadras, entrou na entrada da biqueira de uma favela e parou o carro em frente à porta de uma igreja. Falei: Tina, você vai atrapalhar os irmãos aí, Tina. Você parou o carro na porta da igreja. Tina, não para o carro aqui, Tina. Ela fez assim: por que não para? Nós somos uma igreja. Falei: Tina, você está de brincadeira, né, Tina?
Você não falou que a gente ia jantar? Ele falou, pois é, nós vamos alimentar a alma, o espírito. Irmão, eu entrei na igreja. Tinha um irmão cantando Não Há Deus Maior com violão desafinado, que eu falo, meu Deus do céu. Ele dizia, não há Deus maior. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio está feio. O negócio está feio. Aí quando sobe o pastor para pregar, o pastor gaguejava. E quando Deus tomava ele, louva a Deus pela vida do pastor Júlio César. E aí terminou o culto. Quando terminou o culto, eu estou saindo, daqui a pouco eu escuto pá, pá. Eu falei, é tiro. Não, era o pastor atrás de mim. Papá, Paulete. Conversou comigo, eu falei, Jesus. Saí daquele culto, irmão, com tanta raiva da Tina, que eu passei a noite pensando, como é que eu vou me vingar dela? Isso foi na segunda. Na terça-feira eu falei, hoje o jantar é por minha conta. Fui num forró que tem em Pinheiro chamado Andrade. Irmão, pensa, já foi lá, né, irmã? Aí eu fui no forró. A Tina falou, mas nós vamos aqui nesse lugar. Eu falei, eu reclamei ontem na igreja. Entrei. Ela já entrou assim, Jesus, me cobre com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, me cobre com teu sangue. Falei, Tina, não é igreja isso aqui, isso é uma casa. Aí ela sentou na mesa, pediu uma água. Jesus, me cobre. O sangue de Jesus tem poder. E eu e o Paiva tomando todas. Aí quando deu meia-noite, ela falou, vamos embora. Eu falei, eu pedi para sair antes de terminar o culto ontem. Fiquei ali até 4 horas da manhã. Aí fomos embora. Aí ela foi, ai Jesus, tem misericórdia. Entramos no carro, aí fomos dormir. Aí na quarta-feira, quando eu acordei, ela estava parada na porta do quarto e dizia assim, o jantar hoje é por minha conta. Irmão, deixa eu falar uma coisa, se você está hospedado na casa de crente e não é crente, desse por feliz, você já tem 50% da salvação garantida. Porque à noite o crente vai para a igreja, você não vai ficar lá. E aí foi aonde se deu a minha conversão. Eu fui para a igreja, fui para a noite da pizza, que foi um horror, comer pizza. Depois no sábado foi a inauguração da igreja. E o pastor falou assim, depois de Jesus você é o principal convidado. Eu fui, travestido, que era o último dia que eu ia ficar na casa da Tina. Aí a igrejinha pequenininha, 40 pessoas, lotada. Aí a mulher reservou uma cadeira na terceira fileira. Então eu sentei onde está aquele senhor, a Tina no meio e o Paiva do lado. Aí eu sentei e falei, meu Deus. Aí a mulher que ia pregar, ela subiu, a missionária, e ela disse assim, a paz do Senhor, pastor. Deus me deu uma palavra tão linda, pastor. Mas quando eu cheguei aqui na porta, Deus disse a mim, que a obra que Ele tem hoje aqui não é comigo, e que era para eu fechar a boca, e eu não posso desobedecer a Deus. E deu o microfone para o pastor. O pastor ficou, e agora? Já imaginou? Já imaginou? O pastor Rinaldi falava, nós vamos trazer a Sara Farias no louvor, Paulinho de Jesus fala que era bicho. Ele, não vem nenhum dos dois, ele vai falar, eu não canto, também não sou mais bicho. Já imaginou ele ter que falar que era... Entendeu? Então as pessoas... Mas ele ficou... E as pessoas embaixo assim, ó, não entendendo nada. Diga comigo, Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. A gente às vezes quer ajudar a Deus, acaba atrapalhando. Aí Deus falou, fecha a tua boca. E aí o pastor falou, então eu vou chamar alguém para dar um testemunho. Quem tem um testemunho para falar de Jesus? E a igreja, o pastor ficou irado, falou, não é possível, não tem ninguém para falar um testemunho que Jesus... Querido, não adianta. Você pode fazer plano, mas é Deus, é Deus, é Deus. Aí quando não teve jeito, ele falou assim, já que não tem testemunho, alguém quer cantar um louvor? A diaconisa, amiga da minha mãe na fé, teve na casa dela e me viu cantando. Eu fiz um hino, mas de brincadeira. Quando o pastor falou isso, ela saiu lá do fundo e falou, pastor Júnior! Chegou aqui e falou, o que foi, diaconisa? O senhor vai dar oportunidade? Falou, vou. Por quê? Ela falou assim, porque o irmão Paulete fez um hino. Você já imaginou irmão Paulete?
Irmão, foi a pior situação que eu vi na vida. Quando ela falou, irmão Paulete, eu fiquei loiro do olho azul, de vergonha. E a igreja assim... É porque a igreja fala, Jesus, salva as prostitutas, salva os homossexuais, mas quando entra um... Aí eu sentado lá, o pastor falou assim, o irmão Paulete fez um hino, e eu agachado, falei, Tina, essa mulher é louca, eu vou sair aqui, essa mulher é louca, e eu aqui, assim, Tina, eu não vou, não quero saber de nada, Tina, eu não vou. E aí o pastor de lá virou e falou, vem cantar o hino. Eu falei, ele fumou com ela, não pode ser, o cara é louco, vai mandar um travesti cantar na inauguração da igreja, já vai fechar a igreja. Diga comigo, Deus é bom, sabe o que faz, e sempre tem razão. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Aí o pastor olhou de novo e falou, venha. Eu, não vou, Tina, não vou. Nesse dia eu descobri, eu nem era crente, mas eu descobri que o pior inimigo dos crentes não é o Didi, o diabo, é o nosso ego. Irmão, a igreja começou, canta. Irmão, aí eu fui e comecei a encher, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levantar e eu canto, os crentes batem palma e eu vou embora. Quando eu levantei, Deus me libertou do homossexualismo. Quando eu me levantei, eu sabia que eu não era mais homossexual. A moldura era da Paulete, mas quando eu levantei, a tela era do Espírito Santo de Deus. Quando eu me levantei, eu vi que eu não olhava aos homens da maneira que eu olhei quando eu cheguei. Só que quando eu levantei, a igreja ficou assustada. E quando eu olhei para o pastor, fiquei olhando, e as pessoas olhando para mim, eu parecia animal em extinção. E aí eu olhei onde eu estava, tinha uma poça de água suja. E eu fiquei imaginando, eu fiz xixi, gente, deixa eu ver se não tem mais algum lugar que é molhado. Não tinha um lugar que tinha uma poça de água, só onde eu estava. E aí eu comecei a ficar assustado, dizendo, que vergonha que eu estou passando. E eu fui levantar a cabeça para falar, Deus, olha o mico. Quando eu fui levantar a cabeça, descia um líquido vermelho sobre a minha cabeça. Meu Deus. E aí eu lembrei do meu pai, que ele dizia, filho, um dia o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. Um dia você vai ver. E eu olhei, aquele líquido vermelho descia e acabava naquela água suja. E ali eu entendi que Deus estava me chamando. Aí eu olhei, o pastor falou, venha como está. Eu falei, esse pastor é doido? Venha como está, estou sujo? Quando eu olhei a roupa que eu estava dentro da igreja, eu estava com uma botinha de salto agulha, uma calça leg de oncinha. Pensa numa visão do inferno. A calça leg de oncinha, um sutiã meia taça com os peitos desse tamanho, uma camisa de seda toda trabalhada com strass, um par de argolas na orelha, uma trança no cabelo, a sobrancelha, um arco e um batom rosa para não chamar atenção. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Que vergonha. Aí eu olhei de novo para o pastor, ele falou, venha como está. Eu vi Deus me chamar. Eu falei, eu vou, Deus, mas eu não posso rebolar. Aí eu fui assim, duro para frente. Quando eu cheguei aqui na frente, o pastor falou, sobe aí. Eu falei, não, se o senhor quiser que eu cante aqui embaixo, porque na minha casa todo mundo é crente que nem vocês, e eles falam que aqui em cima é lugar santo. Eu não posso subir aí, o senhor quer que eu canto aqui. Ele falou, então pega o microfone. E aí eu falei, e agora, quem vai tocar comigo? Eu lembrei do Paiva, que fez a música comigo. Aí eu falei, Paiva, vem cá. Quando o Paiva levantou, vermelhinho, cabelinho branco, falei, esse infeliz tomou umas cachaças, meu Deus do céu. Quando ele chegou aqui na frente, ele fez assim, a paz do Senhor, igreja. Irmão, o Paiva hoje, ele congrega uma igreja que a maior célula é a deles. Mas ele não se converteu aquele dia. Aí o Paiva pegou o violão e eu comecei a cantar. Só que quando eu fui cantar, uma voz disse, você achou que eu não lhe traria para minha casa? Eu olhei de um lado, não vi ninguém. Olhei do outro, não vi ninguém. Imaginei, gente, é efeito das drogas. Só falta eu cair endemoniado aqui. Falei, Paiva, dá de novo. Quando o Paiva deu o tom de novo, que eu fui cantar, eu vi uma boca encostar que queimava a minha orelha. E disse, nesse momento, eu acabo de te gerar.
E a igreja sumiu. Eu vi um telão, esse telão desceu, e esse telão Deus começou a mostrar aquele homem me usando aos 3 anos e meio, aquele cara me dando comprimido, os livramentos, o meu pai me buscando na esquina. Eu fui vendo tudo aquilo, eu fui entendendo. Quando eu terminei de ver aquele telão, eu comecei a chorar muito. Eu escutei quando Deus disse: abre a sua boca e canta, e você vai ver a obra que eu tenho contigo. Quando eu comecei a cantar, a igreja começou a falar numa língua que eu nunca vi na minha vida, e aonde eu colocava a mão, a pessoa era batizada com aquela língua. Eu não entendia, eu gritava: Deus, o que é isso? Ele dizia: é o meu espírito, não pare de cantar, porque grande é o que eu tenho com você. Eu colocava a mão e a pessoa saía vomitando, saía, eu não entendia, e eu ouvia Deus dizendo: olha, eu estou derramando sobre a sua voz uma unção de sinais, prodígios e maravilhas. Você vai cantar, o paralítico vai andar, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar, o cego vai chegar, porque eu te escolhi. Quando eu terminei de cantar, aquela mulher que não pregou veio sapateando, rodando, e quando ela chegou perto de mim, ela sumiu, e eu vi uma roda de fogo em volta de mim, e aquela roda de fogo começou a me apertar e subir. Apertou, subiu, 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 e quando eu não conseguia mais me mexer, eu escutei aquela voz dizendo: por quanto tempo eu esperei por este abraço? Eu comecei a chorar e dizer: Deus, me perdoe, eu nunca mais vou fazer isso. E eu vi quando o Senhor disse: nunca mais te chamarão daquele nome, porque a partir de hoje tu serás Paulinho de Jesus, e eu vou te levar aos 4 cantos do mundo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça, há poder nas suas palavras. Quando minha mãe disse que para Deus nada é impossível, ela estava profetizando. Todas as palavras que meu pai disse para a minha vida, eu vivo a cada dia. Eu comento com o meu pastor todo dia, digo: cara, estou vivendo aquilo que meu pai profetizou. Então que vocês possam ficar firmes e constantes na presença de Deus, que vocês possam levantar cada dia mais inspirado para que a Global exploda mais ainda. Olha aí, olha que chique. Obrigado, queridão. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus.